Olá, queridos amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado esteja sempre em vossos corações. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, e que alegria poder contar, então, com a sua presença amiga e fraterna, através desse nosso canal do YouTube, onde, então, nós queremos nos alimentar da Palavra de Deus, que quer iluminar essa nossa caminhada de fé. Chegamos, então, nessa terça-feira da 19ª Semana do Tempo Comum, nesse dia 15 de agosto. Lá na Europa, nós celebramos então a Assunção de Nossa Senhora. Já aqui no Brasil, nós então transferimos essa festa para o domingo seguinte. Ou então, nós hoje rezaremos a liturgia da 19ª Semana do Tempo Comum e não a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, cuja memória nós então rezaremos no domingo seguinte. E convido você então a tomar comigo a Palavra de Deus, hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5, depois versículo 10, depois versículos de 12 a 14, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrarei no reino dos céus. Quem se faz pequeno como essa criança é o maior no reino dos céus, e quem acolher em meu nome uma criança como esta, estará acolhendo a mim mesmo. Cuidado, não desprezeis um só destes pequenos. Eu vos digo que os seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se alguém tiver ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as 99 nos morros para ir à procura daquela que se perdeu? E se ele a encontrar, em verdade vos digo, terá mais alegria por essa do que pelas 99 que não se extraviaram. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequenos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, estamos então aí celebrando a 19ª Semana do Tempo Comum, nesse mês de agosto, o mês das vocações. Somos convidados então, no decorrer desse mês, a meditar, refletir sobre as vocações. É Deus que chama cada um de nós numa vocação em específico para podermos então sermos protagonistas de uma nova história, construindo, edificando o reino de Deus. E assim então queremos deixar-nos iluminar pela palavra de Deus para que ela possa então nos ajudar a compreender o chamado de Deus na nossa vida. E assim então hoje chegamos nessa terça-feira a esse nosso ponto de encontro, onde então a palavra de Deus nos questiona e nos ajuda a refletir e compreender que o reino de Deus ele é diferente da lógica que rege o mundo. O mundo de hoje, então, nós temos pessoas que buscam ser o maiores em tudo, ser o melhor em tudo. Aí então entra aquela disputa, aquela rivalidade, e nem sempre essa disputa, essa rivalidade, ou melhor dizendo, na maior parte delas, não é sadia, não é benéfica. Por quê? As pessoas, então, não medem esforços para poder, então, ali ser melhor do que o outro. E aí pisam, exploram as pessoas. E não é esse o sentido da vida do ser humano. Não é ser o melhor que o outro, é ser melhor para o outro. É essa dinâmica do reino de Deus que Jesus, então, ensina a seus discípulos e a cada um de nós no dia de hoje. Nós temos então no Evangelho proclamado os discípulos que perguntam a Jesus quem é o maior no reino dos céus. E Jesus então vai pegar uma criança, colocar no centro e vai nos apresentar a criança como modelo daqueles que querem, que almejam ser grande no reino dos céus. Por quê? A criança, melhor dizendo, ela depende então do adulto, depende dos seus ensinamentos, depende da alimentação, da vestuária, depende de tudo. E assim, então, Jesus vai dizer que aquele se coloca, assim como a criança, nessa dependência diante de Deus, ele é o maior. Por quê? É Deus que instrui,
é Deus que orienta, é Deus que guia, é Deus que então nos cumula de sabedoria para que nós possamos então crescer nessa vida. Mas lembrando sempre, não diante da lógica do mundo, de ser então melhor que o outro, na disputa, na rivalidade. É triste quando nós percebemos então esse tipo de atitude dentro das nossas pastorais, movimentos, dentro da nossa igreja. Pessoas então que buscam ali fazer as coisas melhor, não para Deus, mas para poder se promover, para poder então ser melhor do que a outra pastoral. Estamos aí celebrando, esse mês de agosto, algumas paróquias que têm Maria como padroeira e celebram a sua festa no dia da Assunção de Nossa Senhora. É comum nós termos então a coroação de Nossa Senhora, prestar a nossa homenagem a Maria. Mas é interessante nós percebemos também que, infelizmente, há comunidades que pessoas então que assumem, porque determinamos uma pastoral, por exemplo, a catequese, para poder fazer a coroação de Nossa Senhora. E ali então pessoas não gostam, acham ruim, porque querem que seja a sua pastoral, o seu movimento. E ao invés então de ajudar, vão tentar, muitas delas até mesmo atrapalhar. Olha que tipo de atitude que infelizmente encontramos em nossas comunidades. Não estamos isentos desse tipo de atitude. É a mesma mentalidade do mundo. Mas por quê? Porque não compreendemos a lógica, e é isso que Jesus nos ensina, nos ajuda a compreender, que nas nossas comunidades, no reino de Deus, não é assim. Então no Evangelho de Marcos, Jesus vai dizer, aquele que quer ser o maior, que seja o servidor de todos. É esse o caminho. E aqui em Mateus, ele apresenta a criança como modelo que deixe se moldar por Deus. E assim então, queridos amados irmãos, nós vamos compreender que nós somos apenas instrumentos na mão de Deus. E é justamente isso que nós vemos na primeira leitura de hoje. Primeira leitura do livro do Deuteronômio, lá no capítulo 31, versículos de 1 a 8. Nós temos então Moisés, ele que foi o líder que conduziu então o povo de Israel diante da travessia do Mar Vermelho, ou seja, diante da peregrinação rumo à Terra Prometida. Agora então, próximo à Terra, ele então sabe que é chegada a sua hora. Vai nos dizer na primeira leitura que ele já está então de idade avançada, com cerca de 120 anos, e não vai poder então entrar na Terra Prometida, porque o próprio Deus disse. Mas olha que interessante, ele não briga com Deus, não se revolta, pelo contrário. Ele então transmite e preparou no decorrer da sua vida um sucessor para que pudesse então assumir o seu posto, assumir essa missão, dar continuidade a ela. E esse líder então é Josué. Ele agora então instrui Josué e pede que Josué então anime as pessoas, que não deixe se abater pelo medo, porque Deus estará também conduzindo, continuará conduzindo, sempre continuou conduzir, mesmo diante de Moisés, era Deus que ia à frente. Moisés é apenas instrumento. E Josué também vai ser instrumento, a qual então Deus vai poder agir e dar posse a essa terra prometida ao seu povo. Então, queridos amados irmãos, essa é a postura no líder. Saber que nada somos, é Deus que se utiliza de nós como instrumentos. E é por isso então que Moisés é tido como grande. E o Josué, todos aqueles que deixaram se moldar por Deus, são reconhecidos como grandes homens. Muitos, diante do monte Tabor, onde então ali Jesus se transfigura diante dos discípulos, e lá nós temos então Elias e Moisés, ou Moisés e Elias, se questionam o porquê que são eles que estão lá. É claro que a teologia vai nos dizer que são aqueles que representam as leis e os mandamentos, mas se nós prestarmos bem atenção, foram aqueles que então prepararam os sucessores. Moisés preparou Josué, Elias preparou Eliseu, que foram também grandes homens. Então aquele que quer ser o grande homem deve ser aquele que vai então preparar sucessores, porque sabe que o seu tempo é passageiro, o seu tempo à frente como liderança vai passar, e ele prepara pessoas para que possam assumir tão ou melhores ainda quanto eles. E assim então, queridos amados irmãos, nós nos tornaremos grandes diante de Deus. É esse o ensinamento que Jesus então quer transmitir para nós, para que nós não caiamos na tentação de buscar então na disputa, na rivalidade, deixar que o contra-testemunho através da nossa atitude possa ser percebido diante das pessoas. Mas que busquemos então a conversão, deixemos que essa palavra
ela possa frutificar em nossa vida e nos ajude a compreender o verdadeiro sentido do reino dos céus, que é ser como criança, permitindo-se moldar, plasmar por Deus. E que o Espírito Santo de Deus, então, seja a nossa força. Maria Santíssima, nossa querida e amada Mãe, nos ajude a sermos, assim como ela, servos do Senhor, a qual, então, Ele possa fazer de nós instrumentos, canais da sua graça. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu amado e minha amada, que faz parte dessa nossa família, aqui desse canal do YouTube. E já estamos aí atingindo a marca de 300 inscritos. Que bênção! Eu louvo e bendigo a Deus por essa dádiva que não sou eu que realizo, mas é o próprio Deus, através do seu Espírito Santo, que quer então que a sua palavra seja semeada diante dos corações. E convido a você então, que não se inscreveu ainda no nosso canal, clique aqui em inscrever-se, venha fazer parte dessa nossa família, divulgue e compartilhe esse vídeo. Vamos fazer com que a boa nova de Deus possa frutificar em corações que estão aí desnorteados pelos prazeres do mundo. Que Deus então abençoe você em todas as suas intenções e necessidades e que possamos então deixar que essa palavra oriente a nossa caminhada de fé. Desça e permaneça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Fiquem na paz do Senhor e até breve.